Bom dia. Bom, resolvi fazer esse vídeo de novo aqui, né? Um vídeo explicando como trabalhar com FIBO, suporte, resistência, traçar corretamente a linha de tendência, tá? E identificar a tendência primária do ativo, né? Tinha gravado um vídeo aí, tinha subido, mas o áudio, o vídeo, além de ter ficado com ruído, né? A imagem ficou muito pequena, que eu fiz uma tela maior, então resolvi fazer novamente aqui. Então vamos lá. Primeiramente, né, quando você abre qualquer ativo na sua plataforma, ele abre e você tem que, de cara, identificar o que está acontecendo, né? Como é que você identifica isso? Primeiro, você tem que olhar o fundamento, né? Por que que aquele ativo está subindo, por que que ele está descendo. Depois, a correlação entre eles, tá? Tudo no mercado financeiro é correlacionado, tá? O mercado não sobe porque sim e desce porque não, tá? E depois, a técnica, né? A técnica, se tiver alinhada com fundamento, né? Te mostrando que o ativo está subindo por um determinado motivo ou está descendo por um determinado motivo. E existe a correlação entre o ativo, um ativo e o outro. O exemplo, para o ouro estar caindo, o dólar tem que estar subindo. Esse é um exemplo clássico, tá? Uma correlação negativa entre um e outro, tá? E por aí vai com os determinados ativos. E aí, por último, eu vejo a técnica. Então, se eu quero abrir operação de venda, tá? Eu tenho que identificar aqui no ativo o melhor ponto possível. Como é que eu vou identificar isso? Primeiro, eu tenho que ter uma visão macro do ativo. Vamos lá, vamos fazer isso. Estamos aqui num time frame de 5 minutos, tá? Não é nesse time frame que nós vamos identificar ter uma visão macro. Vamos para o maior time frame possível. Então vamos lá, vamos colocar aqui no time frame mensal, tá? Bom, identificamos aqui, né? Temos o ativo aqui numa tendência altista, tá? Então aqui nós vamos agora traçar a nossa linha de tendência, tá? Como que se traça a linha de tendência? A linha de tendência, ela nasce a partir do primeiro ponto de inversão do movimento, né? Como a plataforma aqui só está disponibilizando através, a partir daqui, né, dessa data, então eu vou partir desse ponto. Eu não sei se o mercado daqui para trás ele estava caindo ou se ele estava vindo de baixo ainda, tá? Então, vamos partir desse ponto aqui. Vamos pegar aqui uma linha de tendência, tá? Vamos botar aqui na primeira velinha aqui embaixo. Como é uma linha de tendência minha primária, a minha, tá? Eu geralmente coloco a primária num verde limão e ela mais espessa um pouco do que as demais. Quanto melhor der para aumentar aqui a janela, melhor a gente visualiza isso. Então, tentem maximizar o máximo possível o gráfico para vocês pegarem o ponto ideal do movimento. Bom, primeira regra, vimos que o ativo ele parte a partir do primeiro ponto de inversão do movimento, tá? Vou explicar melhor aqui para frente, porque lá para trás não deu, devido ao final ali do gráfico conforme ele estava, tá? Mas vou explicar melhor aqui que a gente vai precisar de uma linha de tendência secundária. Segunda regra, tá? O ativo ele tem que, no mínimo, tocar em 3 pontos do gráfico, tá? Ou seja, uma linha, a coincidência de uma linha entre um ponto e outro, entre 2 pontos, não quer dizer nada, tá? Agora, quando ela parte no mínimo 3 pontos consecutivos, aí sim, ela passa a ser uma linha de tendência relevante. Então, lá atrás nós vimos aqui que já tocou em muitos pontos, né? O mercado chegou a andar aqui por baixo da linha de tendência, depois retornou mais 2
3 pontos. Como estão em gráfico mensais, ou seja, cada vela dessa daqui é um mês, tá? E a partir daqui nós já temos a nossa linha de tendência primária, tá? Então, isso mostra que o ativo ele permanece numa dinâmica altista, né? Quando vocês ouvem falar em inversão do movimento, quando que a inversão ocorre? A inversão do movimento de alta, da tendência de alta do ativo, só vai inverter quando a linha de tendência ser quebrada, tá? Quando o ativo romper aqui, retornar, fazer um pullback, continuar caindo. Enquanto isso, a tendência de alta se mantém, tá? Existe uma diferença entre o ativo permanecer numa dinâmica altista e intensidade, né? A intensidade é como estava aqui no passado, o mercado mal corrigia e subia, então estava subindo numa intensidade considerável, tá? Agora, ela se mantém numa dinâmica altista, porém com menos intensidade. O mercado chegou a lateralizar por aqui, perdeu o fundo aqui em cima, tá? Vamos ver isso aqui também. Agora vamos identificar aqui uma linha de tendência secundária. E aí vocês vão entender o que eu estou falando sobre o ponto de inversão do movimento, tá? Vou só afastar aqui um pouco para explicar. Bom, até aqui o mercado desceu, né? Subiu novamente e continuou um movimento de baixa. A partir dessa vela aqui, tá? Ela teve um fundo superior ao da queda, ou seja, até aqui o mercado estava caindo. A partir dessa daqui, ele tomou uma dinâmica altista, ou seja, esse ponto passa a ser o primeiro ponto de inversão do movimento de baixa, tá? Então, a partir daqui que a gente vai traçar a nossa linha de tendência, tá? Geralmente, algumas análises técnicas clássicas aí que vocês estão acostumados a ver, assim como eu no passado também aprendi, fala que a linha de tendência é no fundo da vela. Não, mentira, tá? Se tem um ativo que está vindo um fundo aqui, a inversão do movimento passa a ser a partir do primeiro ponto de inversão, ou seja, a partir de um primeiro fundo mais alto do que aquele. Aquele ali ainda pertence ao movimento de baixa. Os demais, sim, é a inversão do movimento que passa a ser um movimento altista. Bom, vamos aqui, tá? Essa linha de tendência aqui, eu não vou colocar ela em verde-limão. Tá? Repare que aqui o ativo ele rompeu muitos pontos, então vamos ajustar que o ponto principal aqui de toque do terceiro toque está por aqui. Então temos aqui um toque, dois toques, três, quatro, tá? Aqui fixa a nossa linha de tendência secundária. A partir daqui eu não mexo mais, tá? Então agora eu vou identificar o movimento, tá? Como que eu trabalho com FIBO? Primeiro, eu posso ter uma FIBO aqui de todo o movimento do ativo. Porém, também posso ter uma FIBO do último impulso do ativo, né? Repare que aqui tivemos um fundo, tivemos um topo mais alto e um fundo. E a partir desse impulso, esse topo foi rompido, tá? Então eu passo a ter um novo impulso aqui, tá? No momento não há necessidade de eu ter uma FIBO macro vindo daqui do fundo, tá? Mas o mais importante para mim é a partir desse impulso. Perdeu esse topo, a partir desse impulso eu posso ter uma FIBO aqui desse último impulso.
A fibo, sim, tá? A fibo vem no ponto mais baixo do movimento, tá? Então, seja o mercado veio de barra de cima, fez um fundo, veio aqui em cima, não rompeu e permaneceu numa dinâmica altista, tá? Então, esse fibo aqui eu vou deixar ele aqui atrás e já vou explicar já como que a gente faz a continuação do fibo a partir de agora desse impulso aqui. Essa fibra aqui é só para me ter um fibo macro, tá? Uma fibra de todo o movimento. Então, eu posso deixar ela recuada aqui atrás. E agora eu vou traçar uma fibra para onde eu estou olhando, tá? Posso ainda aqui ter uma linha de tendência terciária? Sim, posso ter, tá? Porque teve um impulso aqui. Como é que a gente vê esse impulso? Vamos lá, vamos botar na prática a fibra aqui. Como que você vai acompanhando o fibo? Subindo com ela. Vamos vir desde lá de baixo. Esse fibro macro aqui, eu vou deixar ele na cor verde, por enquanto. Tá? Mercado fez a partir desse topo, fundo. Depois, fundo, topo. Fundo mais alto que o anterior. Tá? O que determina uma tendência de alta? Umas sucessões de fundo ascendente, tá? Um fundo mais alto do que o outro. E o que determina uma tendência de baixa? Uma sucessão de topos descendentes. Cada topo um mais baixo que o outro, vai dando, tá ok? Então temos aqui, tivemos um topo, um fundo. O mercado não rompeu o fundo, fez um novo impulso, atualizamos o FIBO. Mercado corrigiu, fundo, topo, fez outro topo. Ok, mercado fez um fundo. Depois desse fundo, novamente um topo no fundo. Topo, fundo. Repare que eu estou com a mesma fibra, o mercado corrigindo. Fez um fundo, fez um topo mais alto e um fundo mais alto. Atualizo o fibra. Tá? Novamente, fez um fundo mais alto, um topo mais alto e um fundo mais alto do que o anterior. Esse topo é mais alto do que esse e esse fundo é mais alto do que esse. Perfeito? Depois fez novamente um topo mais alto que o anterior, tá? E um fundo mais alto que o anterior. Acompanhe com fibra. Fez aqui um topinho, um fundinho mais alto que os anteriores e seguiu. Fez um topo, fez um fundo, fez um topo mais baixo agora, tá? E fez um fundo mais baixo, mais baixo do que o anterior, tá? Então, a partir daqui, eu vou deixar o fibo aqui, mas esse fibo passa a ser um fibo macro e eu vou acompanhar até onde o mercado vai agora. Então, estou dentro do limite de fibo, tá? Lembrando que o ponto de correção ideal é sempre no nível de 38. Se o mercado romper 38, a probabilidade é que ele vai buscar novos fundos, e geralmente isso ocorre na zona de 61, zona de pullback. A zona de 50 é zona de limpeza de stop. Então, tivemos um topo, fundo, um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o anterior, ok? E aí agora ele foi fazendo uma sucessão de topos e fundos mais baixos. Chegou aqui, o mercado novamente voltou a corrigir e subiu. Então, a partir daqui,
eu posso traçar um fibo para ver o impulso, ok? Vou deixar essa daqui agora em amarelo para diferenciar. E vamos olhar para cá agora. Por enquanto, aquela minha macro fica ali, tá? Enquanto ela não perder o fundo, ela prevalece ali. Enquanto ela não perder o nível de 61, eu não preciso fazer uma retração de baixa para acompanhar o movimento. A não ser que eu quisesse fazer essa retração aqui para ver quando que o movimento estaria retornando ali para cima. Por quê? Uma vez que ele quebrou o 38, tá? Eu poderia aqui vamos botar essa fibra aqui em vermelho, tá? A partir do momento que ele chegou aqui no fundo, tá? E não retornou, ou seja, aqui eu já começo, quebrou o 38, aqui eu já começo a fazer o quê? A ver se o mercado vai retornar. Não. Fez um topo, um fundo, um topo, um fundo mais baixo, rompeu, atualiza o FIBO. Voltou novamente aqui para baixo, rompeu, fez um fundo mais baixo, atualiza o FIBO. O mercado se manteve dentro do nível de 38, tá? Então agora rompeu. Rompeu, agora vou continuar agora, rompeu um movimento de retração de baixa de 38, tá dando indício que vai buscar novos máximos e retornou para cima do 38 da Fibo macro. Então agora eu vou acompanhar esse impulso. Vamos botar ela em amarela. O mercado fez um topo, fundo, um topo igual, tá? Um fundo mais alto, tá correto? Fez um topinho aqui, fez um fundo mais alto. Lembra que o topo não é tão importante, tá? Porque numa tendência de alta, no movimento altista, é uma sucessões de fundos mais alto um do que o outro. Então, fez esse fundo aqui, rompeu, fez esses máximos, chegou a fazer um fundinho aqui, depois fez novos máximos. Fez um fundo, fez um máximo e agora rompeu. Ou seja, então essa FIBO aqui agora, tá? Desde o momento em que o ativo rompeu aqui o nível de 61 dela, ela já não me interessa mais, tá? Eu já posso tirar ela fora. E o FIBO macro, ela perdeu o fundo ou o nível? Não, não foi quebrada. Então eu só atualizo ela, acompanho o movimento. Então todo esse movimento altista pertence a essa FIBO macro. E esse impulso de alta tá sendo medido agora por esse FIBO aqui. Então o mercado agora quebrou o 38. Eu já posso agora monitorar ele, tá? Passar ele agora para um gráfico diário. Vamos passar agora para um diário. Não há necessidade de ficar no mensal. Bom, e o que aconteceu? O mercado veio aqui e rompeu o nível de 38. Bom, marcação. Como agora eu estou medindo todo esse impulso, eu vou deixar esse FIBO como azul. Para quê? Para que agora a amarela passe a ser para onde eu vou estar olhando. E esse movimento aqui eu vou deixar retraído. Tá? Tenho a FIBO aqui de todo movimento altista. E uma FIBO azul agora de todo o último impulso de alta. Podemos traçar aqui desse impulso uma FIBO terciária, uma linha de tendência terciária? Sim. Vamos achar aqui o ponto de inversão do movimento. Ok? Vou puxar a FIBO aqui para baixo para ficar mais claro de ver. Bom, mercado veio de cima, atingiu um mínimo. Depois ele subiu, fez aqui uma formação de estrutura de alta,
mas fez um mínimo mais alto do que o anterior. Então, a partir desse ponto, começa o meu ponto de inversão do movimento. Tá? Por que inversão do movimento? Porque a partir daqui o mercado não desceu mais, a partir daqui ele subiu. Então, aqui inicia-se o meu ponto de inversão do movimento. E qual a regra? A primeira regra já foi inversão do movimento. E agora, pelo menos 3 toques. Então, se a gente considerar esse toque aqui, o mercado já rompeu. Eu posso atualizar agora aqui a minha linha de tendência. Tá? Atualizei a linha de tendência, tenho um toque, 2, 3, 4. Tá? A partir daqui não mexo mais nela. Bom, agora vamos acompanhar o que está acontecendo aqui em cima. Né? O mercado chegou a fazer o máximo, fez um topo duplo, e agora eu quero medir esse movimento. Então, eu tenho que colocar agora um fibo para onde eu vou olhar. Agora, para onde eu estou olhando, o movimento que eu estou olhando, aí sim, eu mantenho a minha fibra amarela. Então, eu tenho aqui um nível importante que o mercado respeitou, que é o nível de 38. Já já nós vamos identificar essa zona de suporte de maneira correta, como identificar uma zona de suporte, como identificar uma zona de resistência. Tá? Primeiro aqui nós vamos agora analisar esse movimento. Mercado veio, fez o máximo, né? Quem utiliza a plataforma, essa plataforma, aperta Shift, que aparece essa bolinha, e ela age como um imã, e vai na mínima e na máxima certinho. Mercado caiu, né? Como que a gente acompanhou esse movimento aqui? Mercado fez um fundo, topo, rompeu. Fez um fundo, um topo mais baixo que o anterior, rompeu. Fez novamente um fundo e um topo mais baixo que o anterior, rompeu aqui. Fez um fundo e um topo mais baixo que o anterior. Tá? Não fez mais fundo, mais baixo, permaneceu. E agora ele retornou acima do nível de 38. Então, se ele retornou acima do nível de 38, eu posso agora acompanhar, olhar esse movimento aqui. Para entender o que está acontecendo e se esse movimento ele vai continuar subindo. Posso retrair esse fibo, deixar ele aqui, acompanhar só os níveis, tá? E agora acompanhar esse movimento. Como eu estou num gráfico diário, então eu tenho essa fibo aqui como se fosse uma, digamos assim, não seria uma fibo macro, tá? Mas seria uma fibo de uma visão maior, né? Macro desse movimento aqui, tá? Desse impulso que rompeu esse topo, né? Porque pela sequência, um topo mais alto, mais baixo do que o anterior. Então o mercado deveria perder o fundo e retornar com um topo mais baixo que esse aqui. E agora não, ele rompeu. Então, a partir do momento em que ele rompeu esse movimento, né? Como que a gente acompanha isso aqui? Digamos que a gente estivesse medindo esse movimento aqui, tá? O mercado fez um fundo, topo. Fez um fundo, um topo. Fez um fundo, um topo e um fundo mais baixo. O mercado voltou a subir, veio até a zona de 61, retornou aqui para baixo. Rompeu esse fibinho. Voltou lá para cima novamente. Quebrou 61. Fechou acima do nível de 61, tá? O mercado não pode fechar acima desses níveis. Os níveis importantes da FIBO são 31, embora a FIBO tenha 5 níveis. Eu vou explicar como funcionam os 5 níveis.
tá? Mas os níveis mais importantes, 38 e 61, tá? O mercado não pode. Se o mercado estiver subindo e ele quebrar acima do 38, isso dá indícios que o mercado vai buscar novos máximos. E se ele vier acima do 61 e o fecho da vela não retornar para baixo do 61, isso dá indício que o mercado vai continuar o movimento. Então, quando a vela quebra acima do nível de 61, esse FIBO aqui para mim já não me interessa mais. Então, agora eu vou passar a olhar esse impulso. E aí, esse impulso ele fez um máximo, fez um topo, fez um fundo, fez um topo mais alto, voltou no fundo, um topo mais alto, e agora se manteve lá por cima, ok? Então, agora, ou seja, enquanto o mercado não retornar, quebrar o nível de 32, de 38 desse movimento, ele permanece, tá, num movimento de alta, num gráfico de diário, tá? Se você olhar no diário, você vai ver que o que seja, o mercado tende a buscar novos máximos, até mesmo porque na FIBA anterior de todo o último impulso aqui de baixa, ele já retornou, quebrou acima do 38 e quebrou acima da média de 200 no diário. Mas agora vamos ver isso no time frame operacional, tá? Ou seja, no gráfico de 4 horas. Mas antes disso, nós já vamos no diário identificar nossas zonas de suporte e resistência relevantes. Como que se identifica uma zona de resistência? Tá? O mercado ele vem de baixo, atinge o máximo e depois ele fecha, tá? O fechamento da vela de diário até o máximo dela, inicia-se a zona de resistência. E a partir desse ponto aqui é que eu vou medir, puxar uma marcação, tá? Posso até aqui para cima considerar todo esse movimento e puxar essa marcação até o meu ponto atual. Quando a gente faz isso que tem um histórico de um gráfico muito lá para trás, o ideal é fazer uma marcação com duas linhas aqui para que essa linha continue. E aí lá na frente você consiga identificar como? Aperta o Shift, coloca uma linha, né? Aperta o Shift no fechamento, copia ela, Ctrl e arrasta aquela copia e a outra no máximo dela. Então tá bom. A partir daí você já sabe que você consegue traçar a sua linha certinha, né? Não precisa ficar vendo se fugiu ali um pouco a marcação. E olha que coisa perfeita. O mercado respondeu na zona perfeitamente. Tá? Vamos continuar aqui o movimento. Podemos deixá-la até mais transparente possível, tá ok? Como é uma zona de resistência, geralmente o valor dela eu deixo em vermelho. Coloco ela mais escura possível, da cor quase que do gráfico. Lembrando para vocês que o gráfico ideal é trabalhar com ele limpo, tá? Geralmente quando você se loga numa plataforma, ela vem com aquelas linhas de grade no fundo, paralela e vertical. O ideal é tirar elas, o gráfico permanecer limpo para facilitar a sua visualização. Pronto, já tenho aqui a linha marcada. Uma linha de resistência, tá? Uma zona de resistência. Outro ponto de resistência aqui. Interessante, tá? O mercado chegou a vir aqui embaixo, veio aqui em cima, tá? Anteriormente ele também já fez um fundo, fez um topo, depois fez um fundo, um topo mais alto e segurou o movimento. Isso aqui na frente pode responder como uma zona de resistência. E olha como respondeu. Tá? Esse topo rompido aqui nada mais foi que uma limpeza de stop, né? Ou seja, vendas aqui, mercado veio aqui num pullback,
Por que zona de pullback? Porque além de ser um ponto de resistência que foi identificado lá de trás, daqui de trás, quando o mercado anteriormente fez esse movimento e que ele deu indício que ia continuar descendo, porque ele fez esse movimento, tá? Dentro do nível de 38, veio aqui em cima e fechou por baixo, ou seja, isso é uma venda certa aqui. Então os investidores venderam nesse ponto, tá? E aí colocaram seus stop por aqui. O mercado retornou novamente aqui em cima, fez uma limpeza de stop, veio até a zona de pullback desse movimento, a zona de 61, tá? Antes de continuar caindo. Então, dessa maneira você também consegue entender com o tempo de tela, tá? E experiência de mercado, vocês vão começar a entender quando um rompimento fora da zona é um falso rompimento ou quando não é, tá? Foi só fazer uma limpeza de stop, atingir o pullback e novamente retornar um movimento de baixa. Bom, aqui temos uma zona já identificada. Mercado veio, fez um fundo, subiu, tá? E depois desceu de novo. Então, esse ponto aqui também é um ponto interessante. É um ponto em que o mercado, como estamos em gráfico de diário, se manteve aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias direto. E aí, quando a gente puxa o ativo, vê que lá na frente o mercado respeitou essa zona. Então, são zonas importantes, tá? Aqui, o mercado, novamente, ele desceu, subiu, se manteve um pouco lateralizado, briga aqui nessa zona do 38, mas depois caiu. Então, foi também uma zona de resistência. E onde que se inicializou ela? Nessa velinha verde aqui. Ela foi aqui em cima, fez o máximo e fechou. A outra, que abriu mais aqui na frente, foi até a altura do máximo dela e continuou caindo. Então, podemos marcar isso tudo aqui? Podemos marcar isso tudo aqui. E como podem ver, o mercado veio aqui, respeitou a primeira vez, desceu, voltou aqui em cima, fez uma limpeza de stop quando essa vela fez esse pavio e retornou. Por quê? Como foi uma zona de resistência, operações de vendas foram realizadas aqui. Os stops por aqui por cima, o mercado veio, limpou e depois retornou. Voltou aqui para baixo novamente e veio e obedeceu novamente aqui essa zona de resistência, tá? E agora o que que ele fez? Fechou dentro da zona, tá? Então o mercado está lateralizado dentro dessa zona aí de resistência. Então agora vamos ver o que está acontecendo aqui num cenário, num time frame menor agora. Vamos agora partir para 4 horas. Não, perdão, antes disso, falamos da resistência. Agora vamos identificar as zonas de suporte. Zona de suporte relevante. Tá. Repara que o mercado atingiu o máximo, voltou, fez um fundo, tentou subir, novamente veio no fundo e subiu. Respeitou o nível de 38. Mais à frente ele retornou ao fundo e subiu. Tá? E daqui ele tomou um impulso altista. Novamente, voltou aqui, ricocheteou. Voltou na frente, ricocheteou. Depois rompeu, lateralizou aqui embaixo e voltou novamente aqui para cima. Então aqui nós temos um ponto relevante do movimento. E repare que ele já tem passado. Ó. O mercado subiu, fez um fundo, voltou, fechou aqui em cima. Tá? A vela vermelha, essa vela vermelha de fechamento, tá? Já limitou aqui, já demonstrou a zona de resistência. Ou seja, o mercado atingiu o máximo quando rompeu, veio aqui embaixo e fechou por cima.
tá? Então o preço se manteve acima desse nível. O que é uma zona de resistência e uma zona de suporte? Suporte é quando os preços estão abaixo do preço de mercado, tá? E resistência é quando o preço dali para cima está acima do preço de mercado. Então, nessa zona, o preço respondeu. Então, vamos marcar nossa zona, puxar ela até o fundo, espremer aqui. E trazer até o presente. Temos aí a nossa zona praticamente identificada, bem traçada, tá? Repare que todos os pontos chegaram a vir dentro da zona. E como que se opera dentro de uma zona? Também daqui a já vou explicar. Repare que esse movimento ainda trabalhou muito dentro da zona, tá? Então foi uma zona de briga. Anteriormente tentou até trabalhar aqui como uma zona de resistência, mas não conseguiu fazer um pullback aqui dentro desse suporte e depois rompeu. Aqui embaixo também formou um fundo, uma resiliência aqui em romper. Então chegou uma zoninha de... Vou trazer até aqui em cima para pegar esse fechamento dessa vela, tá? Considerar que o mercado fechou já dentro dessa zona aqui de suporte. Então, suporte. Toda vez que o mercado vem de cima e a vela de referência é a vela de fechamento, tá? Do fechamento dela até o pavio, puxando para a sua direita, é a zona, toda a zona de suporte. E resistência, quando o mercado vem de baixo para cima, né? Considerando o fechamento da última vela e o pavio dela máximo. A partir dali, para a direita, é a sua zona de resistência. De resistência, tá? Então, identificamos aqui a zona de suporte. Temos outras zonas de suporte aqui intermediário? Sim, temos, tá? Aqui também no passado, ó, foi uma zona de suporte, ó. Estamos em gráfico de diário, o mercado sustentou aqui, depois desceu, fez um pullback aqui, subiu novamente também, tá? Se a gente for traçar, considerar ela, é uma zona também interessante, que o mercado pode se segurar nesse movimento aqui, nessa zona. E olha aí, quantos fundos que ele pegou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Isso não impede que agora o mercado, ó, também já está respondendo aqui, ó. Entenderam por que eu boto aquela linha? Para não ficar trazendo agora toda hora o gráfico para cá. Porque se eu quiser, eu posso fazer isso. Eu já sei que aqui inicia a minha zona de suporte. Mas depois eu não posso esquecer de tirar esses marcadores, tá? Então, para não ficar puxando, já marquei. Quando chegar aqui na frente, ó, eu posso obedecer esse range aqui. E traçar minha zona. Tá? Caso você não queira ter o trabalho de ficar andando com o gráfico o tempo todo para poder demarcar a zona. Mas se quiser, só obedecer dentro do range dessa linha que você demarcou e ir até o início da marcação. Vamos aqui marcar nossa zona. Pronto, deixamos ela marcadinha, tá? Outro ponto importante aqui, tá? Mercado veio aqui, subiu, veio aqui embaixo e desceu, tá? Olha como é que em diário fica muito mais claro de você identificar as zonas principais. Então o mercado veio aqui nesse fundo, voltou, fechou aqui. E a partir daqui ele respeitou lá para frente. Então temos também mais um ponto interessante aqui, ó.
nesses fechamentos. Essas marcações em números aqui eu posso tirar fora, tá? Foi só para marcar a zona. Vou manter o gráfico limpo. Então aqui eu tenho uma zona de suporte, tá? Uma zona de resistência aqui. Outra zona que também foi interessante aqui atrás, ó, tá? Mas já foi rompida lá na frente. Pequena zona de resistência aqui. O mercado chegou a testar ela. 1, 2, 3. Só rompeu aqui na frente. 4. E agora está prestes a ser rompida de novo, tá? Então, quando a gente identifica algumas zonas principais, o que que a gente faz? A gente começa a determinar alguns pontos importantes do gráfico, a marcar algumas linhas, tá? Não precisa muitas, só para ter como base de referência o ponto. Então, essa zona aqui, tá? A zona dos 1835 pontos, tá? Zona de resistência. Depois, a zona dos 1880 pontos. Pontos importantes do gráfico, a gente deixa marcado, ok? No suporte, tá? Temos aqui um ponto importante também. Zona dos 1660 pontos. Só para a gente ter uma referência que são níveis importantes, onde se o mercado quebrar, ele cada vez mais vai buscar zonas mais importantes do gráfico, tá? Aqui, nós temos aqui outra zona importante aqui. Por quê? Ela se encontra até no nível de 61,8, tá? É o nível que o mercado não pode romper. Se ele romper esse nível, a tendência é dele ir buscar novos mínimos lá para baixo. Então aqui nós temos uma zona clara, tá? Nível de 61. Esse nível pertence à zona, tá? De 1450 pontos. 1440, tá? É um nível crítico em que o mercado não pode romper, não pode quebrar. Ele está no exato nível de um nível importante de FIBO, tá? Que é o nível de 61. Ou seja, passou desse nível, a gente já começa a buscar por movimentos de venda com convicção. Pronto, 1440, tá? O mercado pode vir por baixo da zona, pode chegar a vir embaixo do 1440, mas tem que fechar acima dele, tá? É um nível importante, nível de 61 de FIBO. Então, vamos retomar daqui. E agora vamos voltar para o nosso operacional. Identificamos aqui a zona de suporte, né, que o mercado respeitou, que foi esse fundinho aqui, num limite de 50. Agora vamos trabalhar no 4 horas.
No 4 horas, tá? Estou obedecendo esse movimento, né? Foi o movimento que a gente traçou lá no gráfico diário. Foi esse último impulso aqui. Tá? Num time frame, quando a gente diminui, a gente ajusta os pontos certinhos aqui para não deixar o mercado fugir. Tá? Dentro desse impulso no 4 horas, vamos aqui trabalhar com... Eu vou deixar ele em cinza, tá? Para facilitar para vocês a visualização. E vamos trabalhar com um fibinho menor para vocês identificarem dentro desse último impulso aonde que seria um fibozinho menor. Então, dentro desse impulso aqui da fibra cinza provisória, tá? Nós vamos agora trabalhar aqui dentro com uma fibozinho amarela. Para vocês entenderem agora como que funciona a fibo, até onde ela vai e aonde começa outro impulso. E quando começar um impulso dessa daqui, essa cinza passa a ser a macro do novo impulso dessa amarela. O mercado veio no fundo, fez um topo, um fundo. Topo mais alto, fundo mais alto. Topos e fundo mais alto do que o anterior. Subiu, fez um topo, fez um fundo. Tá? Dentro desse fundinho aqui, na realidade aqui estamos num gráfico de 4 horas, ele fez um topo, tá? Por quê? Como que a gente mede isso daqui? Fez um topo, fundo. Topo, fundo. Tá? 38, respeitou 38, esse movimentinho aqui, rompeu. Fez um topo, fez um fundo, mais ou menos até aqui o limite de 23,6. Depois, fez um topo, fez um fundo. Perdeu ele perdeu esse fundo agora, tá? Esse fundo aqui agora foi perdido. Foi perdido, tá? Por esse daqui. E essa fibinho, ela teve o nível de 61 quebrado. Então, ou seja, esse fibinho agora de alta aqui para mim não interessa mais, tá? O que me interessa agora é ter uma fibra de baixa aqui, para a gente medir agora esse pequeno movimento. Então, respeitou 38, rompeu, perdeu o fundo do anterior. Lembra que eu expliquei atrás? Um movimento de baixa, ele é caracterizado por uma sequência de topos descendentes. Então, topo, topo, fundo mais baixo, topo mais baixo que o anterior, fundo mais baixo que o anterior. Fez um topo mais baixo que o anterior, fez um fundo. Tá? E agora o movimento novamente seguiu sequência. Lembra quando a gente trabalhou aqui atrás, na Fibin? Então, ela fez até aqui, até esse movimento aqui em cima, tá? Foi seguido dentro dos parâmetros, dentro dos níveis de fibra. Ou seja, não teve perda de fundo, né? Ou seja, esse movimento aqui fez um fundo, um topo, um fundo, um topo, tá? Topo, fundo, mais baixo, mais alto do que o anterior, e assim sucessivamente. Então, todo esse daqui é um impulso, tá? Pertence a esse movimento.
E como que eu agora vou entender que esse fundo aqui ele foi perdido? Quando eu vim medindo aqui, né? Ou seja, perdeu o fundo aqui, como se eu tivesse deixado essa fibra de lado e medido esse movimento, né? Ou seja, o mercado veio fundo com fundo, fez agora um topo, né? Já não deveria perder esse fundo, por enquanto não perdeu o fundo. Veja que esse fundo ainda ele é mais baixo do que esse daqui, tá? Fez um fundo, mas agora ele perdeu o fundo. Aí sim. Então essa fibra aqui ficou para trás desse impulso. E aí o mercado chegou nesse fibra até aqui. A partir daqui que a gente foi medindo, o mercado fez novamente sucessões de fundos e topos ascendente, os mais importantes, os fundos ascendentes. Então, esse FIBO aqui agora, de baixa, para mim não interessa mais, tá? Agora eu já vou começar a medir esse movimento. Então, fez um topo, um fundo. Fez um topo mais alto e um fundo mais alto. Fez um topo e um fundo. Então, esse impulso superou o anterior, tá? Então essa fibra pertence a esse movimento aqui. Essa daqui agora eu só acompanho. Repare que essa daqui vai ser o quê? Na frente vai ser a cinza. Por quê? Desse todo último impulso de alta, tá? Por enquanto eu estou medindo impulso a impulso. Então, fundo, tá? Topo, fundo, topo, fundo mais baixo agora, tá? Então, a fibra parou aqui, que na realidade é a nossa fibra cinza que está aqui atrás, ó, tá? Vou tirar a amarela agora e deixar a cinza. É só para vocês entenderem como que a fibra cinza, ela acompanha, ela pertence a esse movimento, tá? E como que agora esse fibra amarelo pertence a esse movimento. Por quê? É um fundo mais baixo do que o anterior, tá? E a partir daqui, desse impulso, fomos tendo o quê? Fundo ascendente. Um fundo mais alto do que o outro. Agora perdeu o fundo, tá? Então esse fibinho aqui perdeu o fundo, tá? Eu posso agora recuar aqui também a minha fibra maior, deixar aqui. Por enquanto essa fibra está mandando em todo esse movimento que está acontecendo aqui, tá? O que que eu estou usando agora? Eu estou usando agora os recursos de fibra para identificar a força do movimento, ok? Então, ou seja, esse fibro pertence a esse último impulso e agora o mercado veio, perdeu esse fundo, tá? Então, se eu quisesse traçar um fibinho aqui, eu também poderia, tá? Mas por enquanto, ou seja, por enquanto, esse fibro aqui pertence a esse movimento agora, tá? Então, aqui eu já identifiquei as zonas anteriormente. Então, eu já sei que aqui tem uma zona que ela é. Vamos ver aqui, em diário, o que ela pertence. É uma zona de suporte, tá? Que o mercado está dentro desse nível aqui, ó, nível de 50 e 61. Podemos ajustar aqui para pegar os pontos certinho de toque? Sim, ó. Vamos ajustar ela aqui, ó, pegando esse fechamento, tá? Ainda está atingindo o mínimo ali do pavio. Então, perfeito, tá? Essa é a minha zona. Vamos voltar para 4 horas. E agora identificar esse movimento. No topo aqui, tivemos um topo mais baixo do que o anterior. E agora eu preciso saber o que está acontecendo nesse pequeno movimento, tá? Mas essa fibra ainda permanece aqui, tá? Enquanto ela não quebrar o nível de 61 para baixo, ela permanece ali. A partir do momento que ela quebrou o nível de 61, tá? Você começa a medir o movimento de baixa e a fibra de trás assume e essa some, tá? É assim que se trabalha com a fibra, para você não ter uma
uma confusão, um embolo aí de fibra. Não é necessário trabalhar com várias fibras. Enquanto a fibra estiver respeitando ali o movimento, tá? Você a mantém, mas puxa ela para trás, tá? E você passa a olhar agora o movimento presente do que você está. Nesse movimento aqui, temos esse fibra amarelo, né? Mas repare que o movimento, quando subiu, ele deveria fazer um fundo mais alto do que o anterior dele. E o que que ele fez? Na realidade, ele fez um fundo mais baixo, tá? Então, a partir desse ponto aqui, eu posso medir esse impulso. Então, aqui, a partir daqui, eu tenho um topo, um fundo. Tenho um topo mais alto e um fundo mais baixo, tá? E aí o mercado veio, quebrou por baixo do 38 desse movimento e quebrou embaixo do 61. A partir do momento que ele quebra o 61, essa fibra ali para mim também não interessa mais. Eu vou medir isso aqui, ó. E essa daqui para mim já descaracteriza. E aí o que que eu entendo aqui agora, tá? Qual é a leitura? Fundamento. Bom, se eu tenho um fundamento no momento para que o ouro se deprecie devido ao que? A apreciação do dólar, né? Ou seja, a inflação está alta, os bancos centrais precisam elevar as taxas. Quando se elevam as taxas, o dólar se aprecia e os metais preciosos e outras commodities, elas se depreciam, tá? É prejudicial principalmente para os metais preciosos. Então, o que está acontecendo aqui? O mercado agora desceu e veio aqui, respeitou o nível de 38, tá? Essa vela vermelha chegou a vir aqui embaixo. A verde veio em cima, foi na zona de limpeza de stop. E a próxima fechou por baixo do 38, dando indício que o quê? A probabilidade maior é de que agora ele busque mínimo por baixo dos mínimos, por baixo desses mínimos aqui. Então, para onde que ele vai? Para a FIBA anterior. Então, se o mercado retornar para cá, esse FIBA aqui, esse fibinho aqui, você pode tirar, tá? E traz para frente a FIBA desse impulso, tá? Vou fazer uma marcação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Quando que essa fibra aqui vai retornar para cá? Justamente quando essa daqui perdeu o fundo, tá? Vou deixar ela aqui alinhada, ó, só para vocês entenderem. Digamos que a partir daqui agora amanhã, o mercado resolva descer, tá? Pronto. Quebrou embaixo aqui do nível de 60, de 38, tá? Quebrou aqui, ó, embaixo do nível de 38. Então, esse fibinho amarelo, para mim já não me interessa mais, tá? E aí o que que eu faria? Puxaria a minha fibra agora desse último impulso de alta. Ah, e até quando que ela vai ficar aí, Cícero? Bom, a mesma coisa, tá? Vamos acompanhar. Temos zonas de suportes aqui, ó, que podem ser respondido até dentro de um time frame menor, tá? Não levando só em consideração as maiores. As maiores são as principais, mas aqui níveis, tá? Por quê? O mercado ele geralmente ele faz o seguinte movimento. Como é que se entra numa zona dessa? O mercado vem descendo. Marcar aqui direito. O mercado começa a cair, né? Aí deixa o paviozinho aqui para trás. Que o desenho aqui tá mal aqui.
desenhar de novo ali. Bom, aqui é uma zona de suporte que está embaixo desse nível de 38, tá? Então, o nível de 50 é utilizado justamente para limpeza de stop. Mas repare que o fundo principal desse último movimento aqui, tá? Desse último impulso, ele está aqui. Então, geralmente, quem entrou aqui vai colocar os stops aqui embaixo, tá? Isso é fato. Então, o mercado aqui, ele pode fazer um movimento, descer, tá? E como é que você faz a entrada, né? Quando o mercado desce, que vem embaixo da zona, tá? Respeitando ela, não rompendo, e depois ele retorna e deixa o pavio, você vai fazer a entrada quando o mercado estiver aqui embaixo, tá? Tem alguns outros vídeos meu aí de padrões de entrada, aí vocês buscam. Eu só estou mostrando porque a Fibo justamente, para que serve o Fibo? Para te ajudar a identificar os melhores pontos de entrada, tá? As melhores zonas de suporte e resistência relevantes, tá? Aqui, no caso, seria um nível de entrada. E depois o mercado teria que retornar para cima do 38, se fosse continuar a subir, e deixar o pavio dele aqui embaixo, tá? E aí sim, você teria uma ótima entrada. Mas não é o caso, nós não estamos falando padrão de entrada. Caso queiram, tá? Existe vídeo no canal que aí eu explico melhor sobre isso, inclusive com relação aos preços médios nas entradas. Então, aqui identificamos a zona. Agora, quando que essa FIBO daqui vai ser irrelevante para mim? A mesma coisa, tá? Quando o mercado começar a descer, a romper os níveis e quebrar por baixo do 61. Quebrou por baixo do 61, abriu a próxima, deixou aqui, foi aqui em cima, voltou, deixou um pavio para lá e a partir daqui ela continuou o movimento. Já quebrou duas vezes aqui embaixo, uma já é o suficiente, tá? Para você começar agora a traçar uma fibra de retração de baixa. Quebrou aqui, pronto. Quando o mercado já quebrou essa fibra aqui, já torna-se relevante para você. E aí você tira esse fibro fora e traz o quê? Do outro movimento, ok? E aí a mesma coisa, você agora vai olhar para ela, porque já quebrou todos esses níveis, já quebrou por baixo, né? Uma fibra que você tinha aqui. Ou seja, essa fibra que você tinha aqui, ó, já foi relevante, você já descartou ela, porque ela já veio, quebrou aqui por baixo. E agora você está olhando para onde? Você está olhando justamente para a zona de suporte aqui, ó, embaixo do 38. E aí sim, essa aqui passa a ser agora a sua fibra para onde você está olhando o movimento, tá? E como a tendência do ativo aqui, no caso, o movimento agora que ele está fazendo é um movimento de baixa, o que vai te interessar são justamente as fibras menores, tá? Que vocês vão traçando, as retrações dela, levando vocês a uma zona de resistência para entrar short. E à medida que o mercado vai descendo, vai limpando as zonas para ficar com o gráfico mais limpo possível, tá? O mais limpo possível. Pode até ajustar aqui as zonas. Uma zona de resistência bem relevante ali, tá? Conforme você vai diminuindo o time frame, você só vai ajustando, mas não pode fugir muito, tá? Então aqui é um ponto de resistência. Ok? E dessa maneira você vai acompanhando o movimento, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. O que vai acontecer aqui? Vai ter uma hora em que o mercado ó, vai perder o 61 dessa fibra amarela que a gente está olhando. E aí, ou seja, ela já não te interessa mais, tá? E aí você vai olhar para quê? Você vai pegar e vai traçar uma fibra de toda a baixa que ele está fazendo até aqui. E o que você vai buscar? Você vai buscar justamente esperar zonas de retração para buscar venda.
E as zonas de suporte que você traçou, descarta. Ou seja, o que você deve fazer? Você deve apagar elas, tá? Para não ficar essa montoeira de zona. Então, já identificamos aqui, se o mercado voltar aqui para baixo, tá? Com o intuito de vir aqui no 38, para ele continuar rompendo esse movimento, essa FIBO aqui você já vai ter descartado ela. Você vai estar olhando aqui para esse movimento e a sua zona de resistência. Sua zona de resistência está aqui, ó. Mercado veio embaixo, veio aqui em cima e daqui ele desceu. Então aqui você teve uma zona que segurou o preço. Teve passado atrás? Teve. Melhor ainda. Mas o seu ponto foi aqui, ó. E aonde que o mercado está indo? O mercado pode subir aqui, tá? Respeitar o nível de 38 acima da zona, seria uma ótima entrada e depois o mercado continuar a cair, tá? Próximo ponto de repique, provável no fundo já com 3 toques aqui. Ok, pessoal? Bom, espero que tenham ficado claro, tá? Dessa vez eu expliquei bem mais detalhado, o outro vídeo teve ruído, né? Como que vocês acompanham um movimento de Fibinho, tá? E como que vocês acompanham um movimento, no caso da Fibinho, né? E quando é que nasce um novo impulso e quando se continua um movimento, tá? Uma coisa é o movimento, porque o movimento é como se ele contivesse dentro vários fibos, né? Aqui eu tenho o movimento todo, tá? Mas o que que teve aqui dentro? Eu tive várias fibras de impulso, se você for ver, né? Eu tive fibinhos aqui de movimentos anteriores, ó. Não tivemos aqui, que a gente viu atrás, ó. Tivemos esse, tivemos esse, tivemos essa daqui, e aí depois perdeu o fundo. Aí veio para cá. A partir daqui nós tivemos outra, que foi medindo o impulso, né? Aí veio para cá, veio para cá, veio novamente para cá, tá? E essa daqui foi o quê? Foi acompanhando. Até aqui eu tinha um movimento, a partir daqui teve-se um novo impulso, mas pertence a esse movimento, tá? Aí aqui dentro eu tenho uma fibra que pertence a esse impulso, que aqui dentro também nós tivemos o quê? Um fundo perdido, tivemos. Outro fundo perdido, também tivemos aqui. E que tivemos mais um impulso, tá? E que não rompeu o topo. Então, só confirmou esse movimento aqui de baixo. Então, o que é mais aplicável aqui? É você entender quando começa um impulso e quando começa um movimento e quando você começa a olhar a troca da fibra, né? Você está medindo esse movimento aqui, tá? Ou até melhor, aqui tivemos esse impulso, né? Esse movimentinho. Daqui tivemos esse movimento, tentou fazer um máximo lá, mas depois perdeu o fundo, né? Tivemos aqui esse fundo mais baixo do que o anterior. Então, a partir daqui, nós também tivemos o quê? Um pequeno impulso, tá? Ou seja, medimos esse impulso aqui, fez a correção, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo e fez um movimento de alta, um novo topo. Ou seja, um impulso que rompeu o topo anterior. E a partir daqui ele foi perdendo os níveis. Perdendo os níveis, então me requer o quê? Confirmação. Rompeu já o nível de 38, tá? Romper é fechar dentro, embaixo, tá? Essa vela vermelha fechou aqui para baixo do 38, então ela rompeu. Essa outra vermelha, ela violou, ela veio aqui embaixo, mas respeitou, voltou lá para cima. Mas essa daqui não. E a próxima, então, veio no fundo. Então, quando quebra o 61,
esse impulso aqui, essa fibra que está medindo esse impulso, já não me interessa mais, ela está medindo uma retração autista. O que eu quero é que ela me mostre agora a retração de baixa, para me ver se o mercado vai continuar fazendo agora topos e fundos descendentes. Não foi o caso novamente. Veio no topo, fundo, topo, deveria ter um fundo mais baixo. E daqui ele resolveu subir. Rompeu a vela, essa vela verde aqui, ó, que abriu no 38, fechou embaixo do 61. Quando ela fechou embaixo do 61, esse fibo aqui eu já não estaria mais olhando ele assim, tá? Estaria olhando ele assim agora, tá? Ou seja, medindo ela. Mediu ela. A próxima veio aqui embaixo e rompeu. Atualizo a fibo. E aí foi lá em cima. E aí agora, quebrou o 38, veio novamente aqui embaixo agora e quebrou o 61. Então, eu não quero olhar mais para ela agora. Agora eu vou olhar o quê? Eu vou olhar esse movimento aqui, ó. Tá? E todos esses impulsos, esses pequenos impulsos, estão contidos dentro desse último impulso autista. Tá? E assim acompanhamos todo o movimento. Então a gente vê que a gente trabalha com pouca fibra e olhando sempre por que a gente precisa. E aí o que eu estou olhando agora nesse fibro? Se eu tive um topo, um fundo, um topo, para mim agora ter certeza que o movimento vai cair, eu preciso perder esse fundo e ter um topo, um fundo mais baixo do que o anterior. E novamente o mercado começar uma sucessões de topos e fundos descendentes, tá? Topos e fundo descendente. Até que ele obedeça o nível de 38, vindo no suporte, depois retornando, ou se ele quebrar embaixo, eu sigo com um fibozinho de baixa e continuando o movimento. Assim como nós fizemos aqui fibos que fomos medindo impulsos de alta, movimentos e impulsos dentro do movimento, a mesma coisa vocês vão fazer aqui, tá? Porque vai ter a hora que ele vai perder essa linha de topos e fundos descendentes. Aí vai ter uma hora que ele vai perder um topo, vai fazer mais alto. Aquele fibo permanece, que ele originou a queda. E aí você vai ter um novo fibo nascendo, medindo um impulso de baixa, até que ele rompa a principal. E aí, rompendo a principal, você vai com ele até que ele novamente, voltando, ele perca seu topo. E essa daqui vai sempre acompanhando. Sempre você vai ter uma maior e uma menor, e uma macro. Tá? Nunca necessário mais do que isso. Padrões de figura. Olhando aqui, apareceu um padrão de figura, né? Chamado de quê? Oco. O que é um oco? É um ombro, cabeça em ombro, né? O que é isso? Para quem não conhece, mercado ele faz um movimento de baixa, né? Depois ele tenta subir, faz uma retração, faz uma alta, volta novamente no fundo, e aí aqui ele tenta alcançar o segundo ombro dele, tá? Para quê? Para depois daqui cair, tá? Com alta probabilidade depois dele cair aqui, ó. Vou botar em vermelho, tá? Dele cair. E como que se caracteriza um ombro? Quando o ombro, primeiro, qualquer padrão de figura, seja ele ombro, bandeira, cunha, tá? Triângulo ascendente, triângulo descendente, outros padrões de figura, eles só são relevantes quando existe fundamento para a figura. Quando não tem fundamento, a figura pode não se cumprir, tá? Digamos que se fosse um oco invertido aqui, ao contrário, né? O que seria para um movimento de alta, seria o quê?
Ah, o ouro vai subir. O movimento seria ao contrário, seria assim, ó, tá? Para subir. Então, esse aqui é chamado de oco invertido ou ocoia, tá? Que é a mesma coisa, um oco invertido. Seria para um movimento de alta. E qual a regra do oco? Quando o oco é para o movimento de alta, a linha de clavícula, que é aqui, ela tem que ser paralela ou descendente, tá ok? Nunca, nunca pode ser dessa forma, tá? Nunca pode ter essa ponta desse ombro aqui mais alta do que o anterior. A mesma coisa foi aqui em cima. Nós tivemos aqui a linha de clavícula, tá? Ascendente, ou seja, se o movimento é para queda, a linha de clavícula tem que ser ascendente ou paralela, tá? Ela nunca poderá ser assim. Esse fundo nunca poderia ser mais baixo do que o anterior, tá? Essa é a regra do oco. Segunda regra dele. Segunda regra. O oco ele tem um limite, né? Quando eu fiz o desenho para vocês ali, na realidade é aqui o ombro, é uma formação de ombro, para quem não conhece padrão de figura, cabeça e uma formação de um outro ombro, tá? Isso acontece sempre vou botar em amarelo aqui para chamar mais atenção. Amarelo não por causa do filo, senão vai ficar muito amarelo com amarelo, e só engrossar a linha aqui. Pronto, tá? Um ombro, cabeça e ombro, ou um ocói, tá? Ele geralmente ele faz esse movimento e faz respeita o nível de 38, tá? Mas ele tem o limite de ir até a zona de 61, tá? Ou seja, o mercado ele pode vir até aqui em cima para depois continuar caindo, tá? E qual a projeção? Quando existe fundamento para um padrão de figura, seja ele qual for, existe uma projeção que essa figura se cumpra, né? A projeção de um oco seria desde o máximo da cabeça, tá, até a linha de clavícula. Todo esse impulso aqui. E para ele, qual a projeção? A partir do momento em que ele romper a linha de clavícula dele, tá? A partir do momento que ele romper a linha de clavícula, aí sim, o movimento ele tende a ir até a conclusão do movimento dele, desde que exista fundamento, tá? E nesse caso aqui, quando isso acontecer, a fibra que vocês estavam usando aqui para medir esse movimento, esse impulso aqui, né? Já não vai lhe servir mais, né? Por quê? Já vai ter rompido o nível de 61. E aí, o que é mais importante agora? Essa daqui cai fora, apaga, e essa daqui vem para cá. E olha onde ele está indo. Que coisa mais linda. Tá? E geralmente quando o mercado chega aqui, ele pode ir mais adiante? Pode, porque existe fundamento, no caso, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, existe fundamento para que o ouro caia. Tá? Então, a projeção dele é aqui, mas ele pode vir mais, tá? Ele pode vir até a zona de suporte aqui embaixo, tá? Pode vir até a zona de suporte e depois voltar e fechar aqui em cima, tá? E aí deixar o que aqui? Deixar um pavio, né? O mercado pode vir aqui embaixo, ó, todo esse movimento, fechar lá em cima e deixar um pavio aqui. E aí o que você vai fazer agora? Vamos medir a retração. Fechou embaixo de 38. Vamos medir uma retração.
Vamos ver se vai existir fundamento para que esse ativo volte a subir ou se ele agora está buscando fazer uma correção no 38, que provavelmente você vai achar uma resistência por aqui, um ponto de resistência, que eu já ensinei a traçar. Esse topo aqui já seria uma resistência para cá, bastava ver se tem histórico para trás e ver o nível de FIBO aonde ele vai estar passando no momento. Deixa eu limpar isso aqui. Tá? Aí se o mercado veio até aqui embaixo, quando ele veio até aqui embaixo, fez o mínimo e depois ele fez um recuo, provavelmente ele vai buscar agora uma zona de resistência para continuar caindo. E aí o que você vai olhar? Aí você não vai estar mais olhando para esse suporte. Então apaga o suporte. Se o mercado existe uma tendência de baixa, então o que te interessa é você marcar no gráfico zonas de resistência, tá? Linha de suporte você até pode marcar uma linha, mas se o correto é você operar a favor da tendência. Então, se existe uma tendência de baixa, ou seja, você comprar fundo numa tendência de baixa, assim como vender topo em tendência de alta, é como se estivesse dando um tiro no pé, tá? Então, qual é a paciência? A virtude do trade é a paciência. E o que seria melhor aqui? A melhor coisa seria esperar para que o mercado fizesse uma retração, tá? Viesse algum ponto de apoio, de resistência, para que eu pudesse efetuar a venda. E olha aqui, não está muito longe. Ó. Se você buscar no passado, temos já aqui uma zona de resistência. Eu vou marcar a linha para ficar mais fácil, para não ficar puxando que nem louco até lá. Linha cinza, resistência. Né? Pronto, tem esse range aqui como resistência. O mercado veio no fundo, segurou, empurrou de novo para o fundo, veio novamente aqui e serviu até no passado como ponto de apoio, como suporte. Então é uma zona importante. Tá? Aqui também respeitou, teve um enrosco aqui em cima, um falso rompimento, depois devolveu. Aqui também respeitou, ó, veja que respeitou essa zona toda aqui, ó. O mercado tentou subir, teve briga aqui. E a probabilidade é que agora novamente ele possa fazer uma resistência aqui. Então a gente pode considerar até esse nível aqui agora, tá? Porque o mercado sempre traz as zonas de apoio. Quando o mercado está subindo, ele vai considerar a sua primeira zona de apoio da sua direita para a esquerda, ou seja, daqui para lá, o que tiver primeiro na frente dele. E como tem essa zona aqui que coincide com o passado lá atrás, ou seja, eu posso demarcar essa zona como uma zona de resistência, levando até em consideração que ele está num nível interessante, ou seja, que o mercado possa vir dentro dessa zona, respeitar o 38 e depois novamente voltar a romper. E esse FIBO aqui, você vai acompanhando. Ele fez um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, voltou para o fundo de novo. Esse FIBO aqui de baixa, você só muda a cor agora, passa a ser um FIBO. Se for uma FIBO micro, tá? Deixa ela em amarelo, mesmo sendo de baixa. Agora, se for uma FIBO macro, aí sim, você coloca ela em vermelho. E nesse caso é uma micro, então eu vou deixando ela aqui. Ah, quando que eu vou olhar para a minha macro? Para a minha macro eu vou olhar aqui, ó. Quando o mercado, nesse ponto aqui, que é essa daqui sim, ela é a mais importante, porque ela pega todo o movimento de baixa, desde a última alta do ouro. Então, é uma zona em que o mercado tende a respeitar mais, tá? São as fibos macro. Então, o que significa isso? O mercado pode vir aqui embaixo? Pode. Nessa zona aqui, ele sempre vai ter briga. Ó, sempre vai ter briga nessa zona.
E novamente aqui, ó, tá? E justamente onde o mercado está agora. Por quê? Ele quer pegar um impulso justamente para continuar o movimento de baixa dele, abaixo desse nível. Então, ele pode vir até o nível de 61, sim. Vai fazer um pullback nessa zona e depois vai fechar por baixo desse 61, dando indício de probabilidade de buscar novos fundos, tá? Então, assim que trabalhamos com FIBO, dessa maneira simples. Níveis de FIBO que existem nela, tá? Vou falar dos níveis dela. E níveis que a gente usa. Vou colocar lá para cá porque não tem nada só a ver ali com o movimento. Até colocar ela numa área mais limpa do gráfico. Tá? Níveis de 23,6. E níveis de 78,6. Tá? São níveis que nós não utilizamos. Tá? Os níveis mais utilizados de maneira profissional é o nível de 38, 50 e 61. Quando que se usa esses níveis? O nível de 23, ele é utilizado principalmente por day trade, scalper, intraday, em time frames pequenos, M1, M5. Tá? E quando que se considera esse nível de 23,6? Quando o mercado está numa dinâmica altista muito forte, tá? Quando o mercado não para de subir. Então, esses movimentos pequenos que nós medimos aqui, que chegou a vir no 38,50, ele vem só no 23 e sobe, 23 e sobe, 23 e sobe. Isso acontece principalmente nos time frames menores, M1 e M5, tá? Nível de 78,6, quando que utilizamos? Nós utilizamos quando apoio. Vamos dar de exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui no gráfico, vou botar para cá para ficar melhor. Tá? Digamos que eu tenho aqui no gráfico, né? Ou seja, o mercado, eu tenho aqui uma zona de suporte que esteja abaixo do nível de 61. Então, suporte passando aqui. É o ideal. São os melhores suportes que existem. E aí eu tenho aqui movimentos, né? Digamos que eu tenho aqui o mercado já caiu. Deixa eu fazer isso colorido para facilitar para vocês. Tá? Digamos que o mercado está vindo caindo, né? Aí veio aqui, fechou aqui. E a partir daqui ele voltou a subir de novo. Aí foi lá em cima. Aí fez aquela firula toda que a gente já conhece. E daqui a pouco ele desce de novo, né? Aí desce de novo. Aí vem, fecha uma vela aqui. Quando o mercado faz esse movimento, depois faz essa subida, o que existe aqui embaixo, tá? São o quê? Zonas de stops aqui, ó. Tá? Os stops da galera que comprou aqui, tá todo mundo aqui embaixo, pendurado. E aí o que que o mercado faz quando ele vem aqui? Tá? O mercado geralmente volta, tá no nível de 61, vem embaixo da zona, limpa os stops que estão aqui e vai até o limite de 78,6. E a partir daí o mercado retorna aqui para cima, tá? Retorna aqui para cima e chega a fechar positivo e deixando o seu pavio aqui embaixo, tá? Então, o nível de 78,6 é utilizado justamente como base de apoio do suporte do 61,8, tá? Não que o mercado possa fechar aqui dentro, não. O mercado não pode fechar aqui dentro. O mercado ele tem até o limite. Para que é isso? Se eu estou entrando numa zona aqui de suporte, tá? E vendo que o mercado está limpando aqui, o que eu vou considerar? Eu vou considerar os meus stops
abaixo desse nível, tá? Por quê? E o mercado não pode romper esse nível. Se ele romper esse nível, a maior probabilidade é que ele vai vir já no fundo, tá? Então, esquece. Rompeu aqui, ele vai continuar e vai vir no fundo. Então, não existe necessidade, ou seja, não existe razão para que os stops tenham abaixo disso daqui, tá? Senão, eu ia acabar utilizando um stop técnico, que não é o caso. Eu estou utilizando um stop profissional aqui. Então, o mercado vem, fez a limpeza de stop, eu entrei aqui, né? O mercado chegou a vir até aqui e depois subiu e fechou lá em cima, tá? E meus stops estavam onde? Aqui. Depois que o mercado vai embora, com as próximas velas positivas, aí sim. Aí eu tenho a probabilidade de tirar minha ordem daqui e já colocar ela no break-even, né? Colocar ela já aqui positiva, já à frente da onde eu entrei. E aí o mercado vai embora. Então, 23,6, tá? É um nível de retração utilizado principalmente em time frame menores, 1 minuto, 5 minutos, tá? Em intraday. Day trade, swing não, perdão, scalper, tá? E o nível de 78,6, base de apoio limite, para mim é 1,8. Níveis importantes de retração. Quando o mercado está com força, ele geralmente faz a correção até o 38. Ou seja, não só a força, mas quando o mercado tem fundamento para seguir naquela direção, o nível de correção é no nível de 38. Ele pode vir entre o 38 e o 50 e depois retornar lá para cima. 50 é a zona de limpeza de stop. A mesma coisa que acontece aqui, tá? Se eu tivesse esse nível aqui de suporte, mais embaixo aqui do 38, o mercado faz a mesma coisa. Ele vem, limpa os stop, tá? Imagine esse movimento aqui que aconteceu no 61, acontecendo no 38. Então ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a limpeza de stop, vai até o nível de 50 e depois vai fechar em cima do 38. Zona de 61,8 é a zona de pullback, tá? Quando o mercado precisa de pegar um impulso maior para romper, então ele além de vir no 38, rompe os 50, vem passando pelos 50 e vem na zona de 61. E muitas das vezes ele vem na zona de 61, não tem nada. Então, quando ele belisca um pouquinho aqui embaixo, já é o ideal também para entrar com operações de compra. Quando for um caso de compra ou venda, quando for o caso de venda. E o mercado vai retornar, vai fechar acima do 61, dependendo da força que ele tiver, ele vai voltar lá para cima de novo do 38. Principalmente quando são velas que eu gosto, que nascem aqui, ó, né? Nasce em cima do 38, né? E aí vem com aquela pressão, quando tem uma notícia, vem até aqui, e aí depois volta e fecha aqui, tá? E aí deixa aquele pavio que o pessoal fica apavorado. Esse movimento é a paixão, é a menina dos olhos. É o melhor que tem. Depois daqui o mercado não volta mais, tá? Pega o impulso, pega a força e sai limpando o pessoal que está aqui. Então, esses são os níveis importantes de fibra. Por isso que a gente fala, não pode quebrar, porque se o mercado vem com força aqui embaixo e quebra embaixo do 61, a probabilidade é que ele vai buscar o fundo, tá? E o 38, a probabilidade é que agora ele vá na zona de pullback, a zona de 61 dele, ou próxima zona de apoio dele de suporte. Tá ok, pessoal? Então esses são os níveis de fibra, tá? Eu sou swing trade, não utilizo nível nem de 23, nem de 78,6. Mas eu já tenho em mente, eu já sei mais ou menos aonde passa o nível, tá? Então, quando eu entro numa operação por aqui, eu já posiciono meu stop por aqui, tá? Que esse nível ele fica quase no meio aqui, entre o 61 e o 100, tá? Então, esses são os níveis importantes de fibra. Tá ok, pessoal? Bom, espero que tenham gostado, tá? Da aula de hoje. Foi bem mais caprichada que a anterior, inclusive o áudio tinha ruído e tudo, atrapalhando vocês, tá? Espero que tenham gostado. Eu acredito que não tenha ficado dúvida como trabalhar com fibra. Todo esse movimento que a gente fez de identificar o movimento e impulso, tá? O último movimento, o último impulso, vale também para movimentos de baixa, tá?
Linha de tendência é a mesma coisa. Como a gente traçou a linha de tendência, tá? Que tem como regra, primeiro ponto de inversão do movimento de alta, né? E 3 toques, a mesma coisa vale para um movimento de baixa, tá? Se eu não mostrei, eu vou mostrar aqui no ouro, tá? O mercado fez um máximo, até aqui pertencia a um movimento altista. A partir desse ponto, tá? A partir desse ponto aqui, de inversão do movimento de alta, ele só foi fazendo movimentos de baixa. Então, primeira regra, ponto de inversão do movimento. Linha vermelha, claro, né? De baixo. Segunda regra, ter como regra, no mínimo, 3 toques. Por enquanto eu tenho 2. 3 toques lá embaixo, ok? E certeiros, ó. Posso ajustar lá na frente? Posso. Pronto. 3 toques. A partir desse momento que eu identifiquei 3 toques, eu não mexo mais no ativo. Ok? Quando o movimento quebra, a linha de tendência, vocês veem que o movimento passa agora a inverter. E é nesse momento que agora você começa a acompanhar com a Fibo inversa. Ou seja, até aqui, tudo bem. Estava um topo mais baixo que o anterior. E desceu. Tentou novamente. Tentou aqui. E a partir daqui, o que ele fez? Rompeu. Quando ela é bem traçada, de maneira certa, vocês veem que ela rompe e depois ela chega a aproveitar ela como pullback e continua o movimento de alta. E a partir daqui que eu parei de olhar para a Fibo de baixa, né? Porque quebrou minha linha de tendência e passei a olhar o movimento de alta que ele está fazendo e acompanhar ele, para ver se ele vai continuar ou se ele vai retornar para cá, para baixa. Ok, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Essa ficou bem explicadinha. Quase que deixei escapar agora a linha de tendência de baixa, que eu não tinha mostrado a vocês, né? Mas tá aí ela aí de volta, tá? E qualquer dúvida, basta falar comigo no PV, mas eu acredito que não tenha ficado dúvida nenhuma no esclarecimento. E espero ter ajudado aí a vocês aí agora a configurar de maneira do zero o gráfico de vocês, tá bom? Forte abraço, pessoal. Um Feliz Natal para todos, tá? Uma boa entrada de ano, sucesso para todo mundo, tá? Um Feliz Natal para vocês, família, tudo de bom. E nos vemos aí em 2023. Um abraço.